Alô galera, aquele abraço, chegando para o balanço da KTO da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo Fogão recuperou a liderança atropelando, vou repetir, atropelando o Corinthians no Newton Santos, no Engenhão, no Rio, 3-0 fora o baile para o Botafogo. 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos na tabela. Os outros 2 jogos desta segunda-feira que fecharam a quinta rodada terminaram empatados. 1-1 entre Curitiba e Vasco, 0-0 para Fortaleza e também São Paulo. Balanço geral a partir de agora do Campeonato Brasileiro, que teve 5 rodadas, 50 jogos até o momento. Vou apresentar o líder, Botafogo, quem está no G4, quem está no G6, quem iria hoje para a Copa Sul-Americana da próxima temporada e quem estaria sendo rebaixado para a Série B de 2024. Vamos lá então, confirmando o G4 que apresenta o Botafogo com 100% de aproveitamento. 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos na tabela, marcou 12, sofreu 4 gols. Nesta segunda-feira à noite, derrotou em casa o Coringão, atropelou o Corinthians por 3-0, 2 gols do Tiquinho, 1 gol do Eduardo. Aliás, o Tiquinho chegou a 14 gols nesta temporada, saiu de campo quase no final da partida, ovacionado pelo Engenhão, pelo estádio Newton Santos, a equipe do Botafogo. Aí você vai me perguntar, Paulinho, quando foi a última vez que um time largou com 5 vitórias, nas 5 rodadas iniciais do Brasileiro, 5 vitórias? E eu respondo, já faz tempo, hein? Faz 12 anos. Em 2011, o São Paulo conquistou as 5 vitórias. 5 vitórias seguidas no Brasileiro, mas terminou a competição na 6ª colocação. O São Paulo venceu as 5 primeiras, no 6º jogo foi derrotado. Terminou em 6º lugar a competição e o Corinthians, que então era o 3º colocado, o São Paulo tinha 15 pontos contra 10 do Corinthians. O Corinthians foi campeão ainda lá em 2011, ultrapassando o São Paulo. Só para deixar, para dar um pouquinho do histórico, trazer um pouquinho do histórico aí, não tão recente assim, né? 2011, então a última vez que um time ganhou as 5 primeiras partidas no Campeonato Brasileiro. Fechando o G4 hoje, zona de classificação direta para a Copa Libertadores da próxima temporada. Palmeiras com 13, Fluminense com 10 e Atlético Paranaense com 9 pontos. Cruzeiro com 9, Fortaleza com 9, aqui ó, 5ª e 6ª posições, garantindo hoje as 2 vagas para a chamada pré-Libertadores. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, os únicos invictos após 5 rodadas. Então só tem 3 invictos. Os outros 17 perderam pelo menos uma partida. Quem ainda não venceu, sei que tem alguém que não venceu aqui, ó. Coritiba e América. Nenhuma vitória até agora, depois eu falo aqui da zona de rebaixamento. Então o Botafogo venceu o Corinthians por 3-0, goleada portanto. Botafogo que volta a jogar agora no fim de semana contra o Goiás, lá em Goiânia. E o Coringão tem em casa, na Neoquímica Arena, o clássico com o São Paulo. São Paulo que jogou hoje em Fortaleza, no Castelão, empatou com Fortaleza em 0-0. Então é Corinthians e São Paulo na próxima rodada. O Fortaleza visita o Grêmio. Vem a Porto Alegre jogar domingo contra o Grêmio, o Fortaleza. No outro jogo da rodada, Coritiba e Vasco empataram em 1-1. O Zé Roberto marcou o gol do Coxa e o Eric Marcos o gol do Vasco da Gama. Vasco que volta a jogar na rodada agora contra o Santos em São Januário no final de semana. E tem Atletiba fora de casa na Arena. Atlético Paranaense e Coritiba, portanto, o Coritiba joga fora de casa o clássico Atletiba. Então, confirmando, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Furacão, Atlético Paranaense hoje na zona de classificação direta para a próxima edição da Libertadores, Cruzeiro e Fortaleza indo para a chamada pré-Libertadores, aí São Paulo com 8, Atlético Mineiro, Santos, Grêmio, Inter, todos com 7 e o Flamengo com 6, garantindo por enquanto as 6 vagas para a Copa Sul-Americana da próxima temporada. Bahia com 6, Vasco com 6, Bragantino com 6, Corinthians com 4, nem para cima nem para baixo, né? Nem garantindo vaga na Copa Sul-Americana, nem caindo. Caindo hoje para B, o Cuiabá com 4, Goiás com 3, Coritiba 2 e também o América Mineiro com 1 ponto ganho.
Eu sempre traço ao final de cada rodada, eu vou fazer assim até o final da competição, um paralelo da quinta rodada de 2022, do ano passado, com a quinta rodada atual. Pessoal, é muito cedo, faltam 33 rodadas ainda, é muito cedo para falar, o Botafogo vai ser campeão, Palmeiras, Fluminense, Atlético Paranaense vão fechar no G4, Cruzeiro e Fortaleza no G6, Cuiabá, Goiás, Curitiba e América vão cair, é muito cedo, vou explicar por quê e vou mostrar agora. Olhando bem a classificação atual, tá? Vamos para o ano passado, 2022, exatamente nesse momento da competição, após a quinta rodada. O líder era o Corinthians, com 12 pontos na tabela. No final do campeonato, o Coringão foi quarto colocado. Quarto. Por que o Palmeiras está marcado aqui, ó? Palmeiras 14º colocado na quinta rodada do ano passado. 6 pontos. 6 a menos que o Corinthians. O Palmeiras foi campeão brasileiro. Palmeiras fez 81 pontos contra 65 do Corinthians. Então o Palmeiras abriu aí 16 pontos de vantagem. Estava 6 pontos atrás na quinta rodada e lá na 38ª tinha 16 a mais. O Inter, que foi vice-campeão, cadê o Inter aqui? Cadê o Inter? Nono colocado com 8 pontos. O Inter somou 73 pontos, 7-3 contra 65 do Corinthians. O Inter que tinha aqui, ó, 4 pontos a menos, somou 8 a mais no final da competição. Então é muito prematuro para falar, apontar o Botafogo vai ser campeão, não vai ser campeão, vai brigar pelo título ou não, é muito prematuro. Aqui embaixo, o Juventude 18º com 3 e o Atlético Goianiense também com 3 foram os dois que caíram para a Série B, de 22 para 23. O Goiás e o Fortaleza escaparam. O Goiás, inclusive, o Fortaleza, aliás, fez uma grande campanha no segundo turno do ano passado e garantiu vaga para a Libertadores da América. Entenderam? Então, ó, o Coringão era o líder, o campeão foi o Palmeiras, que era 14º. Juventude e Atlético Goianiense caíram. Goiás e Fortaleza não foram rebaixados para a Série B da temporada atual. Então, para que você tenha uma ideia, aqui o Avaí, ó. O Avaí caiu, pessoal. O Avaí era terceiro colocado com 10, foi rebaixado. O outro rebaixado, Ceará, ó, 12º com 6. Então é muito prematuro falar agora aqui se o Botafogo vai realmente brigar pelo título ou não vai, se a galera aqui vai ficar no G4, se esses aqui vão cair. É muito prematuro. Próxima rodada acontece no fim de semana. Sábado, 4 da tarde, tem Bahia e Flamengo, 6h30. Palmeiras e Bragantino, Fluminense e Cuiabá. 9 da noite, o Galo recebe em BH o Inter. Aí domingo, 4 da tarde, no Rio, tem Vasco e Santos. Tem clássico em São Paulo, no Itaquerão, ou Neoquímica Arena, como queiram, entre Corinthians e São Paulo. Também às 4, vão jogar na Arena em Porto Alegre, Grêmio e Fortaleza. E 3 jogos encerram a sexta rodada, domingo, às 6h30 da noite. Em Curitiba, Atlético e Curitiba. Em Goiânia tem Goiás e Botafogo, o Goiás contra o líder. E em BH, o América contra o Cruzeiro, é clássico mineiro aqui entre América e Cruzeiro. 2 clássicos, portanto, hein? Corinthians e São Paulo, América e Cruzeiro na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Fogão! 5 rodadas seguidas, 5 vitórias e líder absoluto, isolado do Campeonato Brasileiro. Fui!